Olá, meus queridos, minhas queridas. Nesse momento, eu quero falar para você. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, que guerra ou que situação você terá que enfrentar. Mas eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Uma palavra que vai te encorajar. Uma palavra que vai te dar força, ânimo. E essa palavra vai trazer autoridade para você. Porque muitas das vezes os problemas surgem em nossas vidas não porque procuramos. Por mais que você queira fazer a coisa certa, elas vão surgir ao teu encontro. Mas a diferença é quando você procura fazer a coisa certa. Porque você fazer a coisa certa não é sinônimo de você não ter problema. José e muitos homens da Bíblia, Daniel, todos que têm afinidade com Deus procuraram fazer a coisa certa e só viviam enrascada. Mas a diferença é que Deus era com eles. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro capítulo 2:12, que nós temos que procurar viver honestamente diante do mundo que estamos, porque naquilo em que falarem mal de nós em acusações, glorifiquem a Deus. Até as nossas acusações que vêm ao nosso encontro, até aquilo que as pessoas maquinam mal contra nós, o Senhor transformará em vitória. Nenhuma ferramenta preparada, como diz lá em Isaías 54:17, prevalecerei toda língua que se levantar. Neemias capítulo 3:2, que toda maldição que for proferida contra nós, o Senhor transformará em vitória. Então, quanto mais maldição, quanto mais levante, quanto mais palavras pejorativas contra as nossas vidas, o Senhor transformará em vitória. Provérbios 26:2 diz também, né? Que é como a andorinha que vagueia. Qualquer questão contra vocês sem causa, ela se desfará por ela mesma. Como se diz, o feitiço virará contra o feiticeiro. E eu quero deixar essa palavra. Não sei, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, eu não te conheço. Você que está aí do outro lado da tela, a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, que aquilo que Deus nos dá secretamente em casa, levai sobre os telhados. E eu tenho aí o meu canal, o canal Luz para os Corações, tenho o meu blog, tenho o Instagram, tenho o Facebook. Essa é uma palavra que eu vou deixar, essa palavra vai te edificar, vai te encorajar. Está em Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem as águas te submergirá, e nem as chamas arderá em ti. Ô meu querido, minha querida, eu quero te dizer, talvez você diga assim, eu estou só nessa peleja. Não tá. Paulo, quando ele enfrentou uma grande luta, ele diz, só o Senhor, todos me abandonaram, mas o Senhor estava comigo. Já na segunda, ele diz, só na minha última audiência, na minha última luta, só Lucas estava comigo. Quer dizer que quando o Senhor não está, Ele manda. E quando Ele não manda, Ele mesmo vem para te ajudar. Aqui o Senhor está dizendo, quando passar pelas águas, eu estarei contigo. O que é que você está com medo de enfrentar, meu querido? Que situação é que você está com medo de enfrentar? Eu quero, fique com seus ouvidos atentos que Deus está falando para você. Ei, talvez você diga assim, só está eu e Deus. Ei, eu quero te dizer que para aqueles que têm Deus como o Senhor da sua vida, já é maioria. Porque a palavra do Senhor diz que Deus dá vitória com muito e dá vitória com pouco. Só é você ver a história de Eliseu, quando ele estava em Dotã, o exército inteiro cercou a cidade de Dotã, 2 Reis capítulo 6. Ô meu querido, ô minha querida, qual é a situação que você está passando? Que levante infernal é esse? O Senhor está te encorajando, entra nessa peleja. As coisas têm que se acertar. O problema existe, sim. Existe uma denúncia, existe uma calúnia contra a tua vida, que nem Daniel. Ainda que você vá lá para a cova dos leões, mas Deus vai estar contigo. Ei, porque Deus não nos livra da luta, meu querido, minha querida. Não. Deus nos livra na luta. Deus não te tira da peleja. Ele está contigo na peleja, meu querido. É o que ele está dizendo.
Quando passarem pela, ainda que você tenha que enfrentar a força das águas, dos rios, do vento, ele estará contigo. Ainda que você entrar na fornalha, ei, nem as chamas arderá. Você não vai sentir o ardor, nem te queimará, nem um fio de cabelo só, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Que luta que você está enfrentando, meu querido? Que luta é que você está enfrentando, minha querida? Ou meu irmão, minha irmã? Deus, ele tem se mostrado ser comigo, ser com você. Até aqui, como diz o profeta Samuel, em 1 Samuel 7, verso 12, até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui, Deus tem se mostrado ser contigo. Você não chegou aí chegando não, porque você é o bambambão, o rei da cocada, ou o cara que nem diz Roberto Carlos, não. Você só chegou aqui porque Deus era contigo. Ei, você não também chegou aqui porque você é o mais certinho, é o queridinho da sogra, o mimadinho da mamãe, do papai, do papito. Não, meu querido. Você chegou aqui porque Deus tem algo na tua vida. E Deus não vai te deixar no meio do caminho, não. Eu não cheguei aqui porque eu acertei. Ao contrário, eu errei muitos. Mas há um que me guia. Há um que me dá força. O salmista Davi diz no Salmo 133, 3. Senhor, se o Senhor atentar para as iniquidades, o que será de nós? Ou não há o perfeito, só Deus, só um. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado. Oh, meu querido, quando todos falharam, Deus nunca falhará. Você pode não ter muito, se você tem Deus como Senhor da sua vida, já é maioria, meu querido. Você e mais Deus, e Deus e você é o suficientemente, meu querido. Eu não sei, meu querido, qual é a situação que você está enfrentando nesse momento. Mas Deus está dizendo, enfrenta essa situação. Tem coisas que nós temos que enfrentar, meu querido. Ei, o problema existe. E a cada vez que nós enfrentamos, vamos eliminando. Não adianta fazer que nem uns que muda de endereço, vai para um canto, foge do problema. Apenas o problema muda de endereço. Deus nos dá condições. Ele quer que a gente enfrente a batalha, a peleja, a realidade porque da vida, meu querido. Não é que você vai fazer a coisa certa e não vai passar por situações. Não é que Deus está com você e você está isento das circunstâncias, das calúnias. Ei, ninguém nessa vida que tem um propósito, que Deus tem um propósito na vida dele, ele está isento de enfrentar as calúnias, as injúrias, os levantes. Satanás se levantará contra a sua vida, mas a diferença é que você tem um Deus que tudo pode. Todo o poder nos céus e na terra, meu querido, foi dar a Deus. O Senhor disse, ele diz lá em Mateus 28, 20, eu estarei contigo, meu querido, minha querida. Você pode não ver, o anjo do Senhor acampa ao seu redor e os livros que o temem. Se você é temente a Deus, você já tem todas as armas poderosas. Lê no Salmos 34, 4, e o salmista estava passando por essa luta, ele orou a Deus, meu querido, ele foi à casa do Senhor, ele estava na pior das perseguições. O inimigo de Davi não era o inimigo que ele poderia matar, não. Ele, se fosse os meus inimigos, mas era da sua própria casa, era da sua própria família, era Saul, era Absalão. Ele disse, se fosse os meus inimigos, eu mataria, exterminaria logo, mas era aquele que, o íntimo, era ungido. E Davi, ele ora ao Senhor. Ele disse, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus temores. Ei! E quando Davi ali, Deus dá uma revelação a Davi, quando ele ora e o anjo do Senhor está ao lado dele, porque Davi era temente a Deus, era um homem falho, errou, pecou, mas se retratou, foi alcançado pelas misericórdias, pagou com um alto preço pelo seu pecado, mas ele recebeu a vitória em todas as áreas. Ele reconhecia os seus erros, ele enfrentava, Davi era um homem suficiente para aceitar os seus erros. Ele nunca rejeitou uma mensagem de um profeta, nunca se prostrou diante de uma imagem de escultura, e por isso que ele foi segundo o coração de Deus, meu querido. Oh, meu querido, minha querida, qual é a luta que você está enfrentando? Ei, tem lutas, meu querido, que a gente tem que enfrentar, mas a luta que é para Deus, faz a sua parte. Aquilo que você não conseguir,
é para Deus que nem Josafá, porque se não existisse uma luta, que é nós que tem coisa que Deus não tem nada a ver, somos nós que temos que enfrentar, Ele apenas vai nos ajudar, vai nos direcionar, vai nos dar uma orientação, vai nos dar condições com as armas que nós temos, que, como diz segundo os Coríntios, capítulo 10, 4, que as nossas armas não são carnais, são armas espirituais para vencer o maligno. O maligno ninguém mata ele com armas carnais, não. É com as armas espirituais, conforme Efésios, capítulo 6, 10. Revestivos de todas as armaduras de Deus. Deus entregou uma espada do Espírito Santo sobre a sua vida, meu querido. Oh, minha querida, qual é a tua luta? Nada que uma oração, uma simples oração, se fortalecer na fé e na força do seu poder, meu querido. As armaduras do Espírito Santo, uma espada do Espírito Santo, a espada contra os dados inflamáveis, contra as acusações, contra as línguas feridas. Oh, meu querido, porque de outra forma, se não fosse para você enfrentar, você fazia que nem Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando Josafá fez aliança com Acabe e veio a cobrança do Senhor, porque Deus não deixa nada barato. Nós erramos sim, como Josafá, no capítulo 18 de 2 Crônicas, ele fez aliança com Acabe, e no 19 a Bíblia diz que ele chegou em paz em Jerusalém. Aparentemente estava tudo a mil maravilha, meu querido. Só que Deus cobrou, mas Josafá reconheceu o seu erro e vai buscar o Senhor e todo o povo. E o Senhor levanta um profeta, no capítulo 20 de 2 Crônicas 20, verso 17. O mesmo Deus que permitiu aquela situação, era o mesmo Deus. Aquelas nações já estavam gedidas do outro lado, perto, não dava mais tempo Josafá se preparar. Mas aí Deus usa um profeta: ei, nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai em pé e verás o livramento do Senhor. Só cantai. E no outro dia eles cantaram antes da vitória. Só existe um único que pode te mandar cantar o hino da vitória antes de você ver a vitória, é o próprio Deus, meu querido. Aconteceu exatamente isso, mas Josafá teve que ir para a peleja. Ali foi uma coisa inusitada. O Josafá vai para a guerra com os soldados e os levitas, mas lá o Espírito de Deus toca no coração de Josafá e diz assim: ei, vamos fazer o contrário, coloca os soldados para trás e bota os levitas tocando. Ei, meu querido, com os chifres de carneiro, porque aquele chifre só tocava quando era de comemoração, antes de vencer a guerra. Você já imaginou 120 levitas tocando a coisa mais linda do mundo, e a Bíblia diz que eles começaram a lutar contra si. Ei, Deus vai confundir, os inimigos vai se confundir, vai ficar perturbado, porque muitas das vezes, meu querido, quando nós fazemos a nossa parte, aquilo que eu e você temos que fazer, meu querido. E quando nós fazemos a nossa parte, o resto é com Deus. Ei, qual é a tua luta? Ou você às vezes pode dormir com a luta maior do mundo e amanhecer no outro dia com a vitória, como aconteceu com o rei Ezequias, que ele buscou o Senhor. O rei da Síria afrontou ao rei Ezequias, ele vai e mandou uma carta de afronto: quem é o Deus de vocês? Vê quantas guerras nós já ganhamos aos deuses. E Ezequias levou a carta, está em 2 Reis, capítulo 19. E Ezequias levou aquela carta de afronta. E ele fez essa pílula: Senhor, realmente ele falou deuses, mas tu não é deuses, tu é o único Deus. Olha a afronta de Senaqueribe. Ele não afrontou a mim, mas afrontou a si mesmo. Vê, Senhor, com ele está o braço de carne, com o nosso está o braço do Senhor. Ei, e Ezequias foi dormir, acreditou na oração. Ezequias, quando foi dormir de noite, Deus enviou um anjo, e numa noite só, meu querido, aquele anjo matou 185 mil dos soldados mais treinados da Síria. Oh, meu querido, minha querida, um só para Deus já é maioria. Se você tem Deus como Senhor da sua vida, meu querido, minha querida, oh, meu querido, qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é a situação que você está enfrentando, meu querido? Hein, meu querido? Então, Deus, você não está só nessa peleja, não. Deus está trabalhando ainda que você não veja.
Deus está criando meio. Ei, nenhum mal vai resistir você. Ele diz no Salmo 114, ó Jordão, ó montes, tu saltaram, pularam, o Jordão se abriu, o mar se abriu, não por mim, mas por amor de vós. Ei, meu querido, minha querida, se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com Ele, porque Ele honra aqueles que Ele honram. Se você tem um compromisso com a verdade de Deus, não que você seja perfeito nem eu, não, só um que é perfeitamente, que é o Filho da nossa irmã Maria, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pai e Espírito Santo. A Trindade, esse trio aí, você nunca vai achar um defeito, mas nós, oh meu querido, qual é a tua luta? Fica nos Salmos 46. Não fica dando ouvido o que está no mundo, não. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, as nações se comunam. Guerra, após guerra, tribulações, ainda que o mar se revolte, ainda que os montes se transportem para o melhor. Aí o Senhor, isso é o salmista falando, e no capítulo 10 de Salmos 40, aí o Senhor diz, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora é Deus que está falando, aquietai-vos, faz a tua parte, eu estou contigo. Não dê ouvido que o mundo se desliga do mundo, se desliga das perturbações, das confusões, do que o mundo fala, da mídia, das redes sociais. Se desliga do mundo e se liga no Senhor, fique em silêncio para ouvir o Senhor. Para um pouco de falar, escuta mais, empresta o ouvido para Deus. Ele está falando, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Oh meu querido, oh minha querida, Deus nunca te abandonou. Antes mesmo de você ser escolhida, Deus já cuidava de você. Deus não vai te deixar nessa luta, não é essa luta não é essa luta, esse problema, essa dificuldade, não. Ele falou a história do juiz iníquo lá em Lucas capítulo 18, que ele conta aquele testemunho daquela mulher. O juiz não temia Deus, nem respeitava os homens, mas aquela mulher, por insistir, pelejar, aquele injusto juiz deu vitória àquela mulher. Aquela cidade era conhecida como juiz injusto, que não respeitava os homens nem temia Deus. Existia uma praga naquela cidade. Só que quando aquela mulher faz com aquele homem, pela sua persistência, ela mesmo colocou a praga naquela cidade. A cidade da mulher que mudou o juiz, que fez com que o juiz injusto fizesse justiça contra ela. Você sabe o que é isso, meu querido? E o Senhor disse, esse juiz injusto dará justiça àquela mulher pobre viúva que não tinha um advogado, que não tinha um oficial de justiça, que não tinha dinheiro, que não tinha condições. Imagino eu que sou justo, meu querido. Oh, meu querido. Oh, minha querida. Qual é a tua situação? Deus mudou? Não, ele diz em Hebreus, sou Deus de ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8, meu querido. Deus tem se mostrado ser com você, minha querida. Então levanta a cabeça nesse momento. Levanta a cabeça. Em nome de Jesus eu vou orar. Senhor, eis aí a tua filha, o teu filho. Ó Pai, o inimigo já tem afrontado. Esses momentos tão difíceis que a tua filha e o teu filho têm passado. E ela não tem com quem contar, meu Senhor. Mas ela e o Senhor já é soma, já é maioria, meu Pai. Ainda que ela tenha que enfrentar as almas, ainda que ela tenha que enfrentar a fornalha, ainda que ela tenha que enfrentar o inferno inteiro, como Daniel, ela é tua filha, ela é teu filho. Se ela é filho, o Senhor é pai, e se o Senhor é pai, ela é filha, meu Pai. O Senhor diz que os homens que são maus querem dar o de melhor aos seus filhos. Imagina o Senhor que é pai, que é justo. Dai a vitória à tua filha. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o evangelista José de Arimateia. Esse vídeo estará no meu canal, Luz para os Corações ao vivo aí no YouTube. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.